Às vezes, nos perguntamos o que realmente acontece com uma pessoa quando ela atinge a idade avançada e se encontra em completa solidão. Não se trata de um isolamento passageiro de um dia, mas de acordar em uma casa vazia, fazer refeições em silêncio total e ir para a cama sem proferir uma única palavra durante todo o longo dia. A maioria das pessoas prefere não falar sobre esse fenômeno até que ele se torne sua realidade pessoal. E, a essa altura, muitos se sentem perdidos e desorientados. No entanto, existe uma verdade importante: estar sozinho na velhice não significa necessariamente ser solitário. Pelo contrário, existem passos concretos e eficazes que podem ser tomados agora para manter a lucidez mental, a estabilidade emocional e a saúde física, mesmo quando não há ninguém por perto. Este material abordará 4 estratégias-chave que todo idoso nessa situação deve dominar. Não são apenas recomendações agradáveis ou conselhos superficiais. São hábitos profundamente enraizados, baseados em experiências de vida reais e comprovados por pesquisas psicológicas. Cada um deles é simples, prático e surpreendentemente eficaz. Assim, independentemente de a pessoa já viver sozinha ou apenas prever que isso acontecerá um dia, essas recomendações indicarão o caminho para tornar essa fase da vida não apenas tolerável, mas verdadeiramente significativa. Afinal, cada pessoa ainda merece paz, propósito e dignidade, independentemente da idade e de quem está por perto. E é extremamente importante ler até o fim, pois o último conselho pode mudar radicalmente a atitude em relação à solidão na velhice. Foi ele que ajudou inúmeros idosos não apenas a sobreviver, mas a prosperar em seus anos avançados. Uma rotina diária consistente. Um dos primeiros componentes a se desintegrar quando uma pessoa fica sozinha na velhice é seu senso interno de tempo. Sem a constante chegada e partida de pessoas, sem compromissos agendados ou tarefas claramente planejadas, os dias podem começar a se fundir em um fluxo indistinto. A pessoa pode se ver tomando café da manhã ao meio-dia, passando o dia inteiro de pijama ou até mesmo perdendo a noção do dia da semana. Inicialmente, isso pode parecer inofensivo, mas com o tempo, essa desorientação mina gradualmente a lucidez mental e o equilíbrio emocional. É por isso que uma das medidas mais importantes é criar uma rotina diária simples, mas consistente. Não precisa ser um sistema rigoroso ou complicado, mas sim uma estrutura básica que dê ao dia um começo, meio e fim claros. Acordar em um horário específico, lavar-se e vestir-se, mesmo que ninguém vá ver. Preparar um café da manhã completo, reservar tempo para atividade física, hobbies ou simplesmente para um passeio ao ar livre. Ter um horário fixo para o jantar. Apagar as luzes em uma hora razoável. Essa rotina não tem como objetivo manter a pessoa constantemente ocupada. Sua função é dar ao cérebro e ao corpo algo com que contar. Quando o ambiente está silencioso e o círculo social diminuiu, a previsibilidade da rotina pode proporcionar a sensação de ordem e calma de que a mente ainda precisa desesperadamente. Psicólogos frequentemente enfatizam que os humanos são geneticamente programados para o ritmo. E quanto mais velha a pessoa se torna, mais crítico esse ritmo se torna. Ele serve como uma barreira para a ansiedade que se aproxima, ajuda a regular o sono e até contribui para a melhoria da digestão e das funções cognitivas. Por exemplo, Walter, um viúvo de 81 anos, contou como, após a morte de sua esposa, ele perdeu completamente a noção do tempo. Os dias se tornaram um nevoeiro para ele. Mas assim que ele decidiu estabelecer um ritmo diário, mesmo que apenas arrumando a cama e abrindo as cortinas no mesmo horário todas as manhãs, ele sentiu um senso de controle sobre sua própria vida retornar. Posteriormente, ele adicionou caminhadas matinais e chá da noite. Essas pequenas, mas sólidas âncoras deram forma aos seus dias, e com isso, um sentimento mais profundo de paz e estabilidade. Quando uma pessoa fica sozinha, é fácil deixar o tempo escapar despercebido. No entanto, a ausência de outras pessoas não deve significar a ausência de estrutura. Na verdade, ter um ritmo na vida cotidiana é uma das ferramentas mais poderosas para proteger a saúde mental e emocional. É um tipo de autocuidado silencioso e imperceptível para os outros, mas sua influência benéfica é sentida todos os dias. 2 movimentos leves para um corpo forte e uma mente clara. Um dos aspectos mais desafiadores de envelhecer sozinho é o quão imóvel e sedentária a vida pode se tornar. A pessoa acorda, senta-se em uma cadeira, depois se move para outra, talvez vá à cozinha e depois retorna à cadeira. Horas se passam sem movimentos significativos. Dias se sucedem sem muita energia. E com o tempo, o corpo começa a sentir os efeitos dessa inércia. As costas enrijecem, as articulações doem, o equilíbrio enfraquece. Em breve, até mesmo levantar-se parece uma tarefa impossível.
No entanto, muitos não percebem algo importante. Para manter-se ativo, não é necessário uma academia, um plano de treino complexo ou equipamentos caros. O que é realmente necessário é consistência e disposição para manter o corpo em movimento, mesmo das maneiras mais pequenas e simples. O movimento não apenas protege músculos e ossos. Ele também está profundamente ligado ao humor, à memória e até mesmo à acuidade do pensamento com a idade. Uma caminhada até a esquina e de volta, um alongamento leve dos braços enquanto a chaleira ferve, ou levantar e sentar 10 vezes seguidas da cadeira favorita. Tudo isso envia um sinal poderoso ao corpo. Eu ainda preciso de você. Pesquisas demonstraram convincentemente que movimentos diários leves em idosos podem reduzir o risco de depressão, melhorar a qualidade do sono e até mesmo retardar o declínio cognitivo. Isso significa que manter-se ativo não é apenas bom para o coração ou as pernas, mas também para a paz de espírito. Tomemos, por exemplo, Eleonora, uma mulher de 78 anos que vive sozinha em um bairro tranquilo. Após a morte do marido, ela raramente saía de casa. Seus joelhos começaram a doer, e ela sentia um cansaço constante mesmo após o descanso. Então, uma manhã, ela decidiu ir até sua caixa de correio, e no dia seguinte repetiu. Em algumas semanas, ela já estava fazendo caminhadas pelo quarteirão. Isso não mudou sua vida da noite para o dia, mas lhe deu algo para esperar todas as manhãs. Ela notou que se sentia mais alerta, menos ansiosa e novamente orgulhosa de seu corpo. Não se trata de se tornar um atleta profissional. Trata-se de preservar a própria independência. Ao manter o corpo ativo, a pessoa não apenas alonga os músculos, ela alonga o tempo. Ela se dá mais anos, cheios de mais liberdade. Mais dias em que pode levantar da cama sem ajuda, preparar sua própria comida, regar suas plantas. E, talvez não menos importante, movimentos leves conectam a pessoa ao mundo exterior. Uma caminhada pelo quarteirão pode significar um encontro casual com um vizinho, sentir o calor do sol na pele, o canto dos pássaros. Esses pequenos momentos têm um significado enorme. Eles lembram que, mesmo que a pessoa viva sozinha, ela ainda faz parte de algo maior. Portanto, é extremamente importante mover-se um pouco todos os dias. Não porque alguém esteja observando, mas porque a pessoa ainda está aqui. E seu corpo, independentemente da idade, merece ser usado, respeitado e cuidado. 3 conexões significativas em doses pequenas e constantes. Quando uma pessoa envelhece e vive sozinha, o silêncio pode se tornar um companheiro estranho e ambivalente. Em alguns dias, é percebido como pacificador e calmante. Em outros, é sentido como um peso que oprime o peito. A pessoa pode passar horas, e às vezes dias, sem ouvir seu nome ser pronunciado em voz alta. E mesmo que ela valorize sua independência, chega um momento em que o isolamento excessivo começa a minar seriamente seu bem-estar emocional. No entanto, muitas pessoas erroneamente acreditam que para manter as conexões é necessário um grande grupo de amigos ou uma vida social ativa constante. Isso não significa que é preciso forçar-se a frequentar reuniões barulhentas ou tentar ser a alma da festa. Significa simplesmente que a pessoa, de alguma forma pequena, mas regular, ainda estende a mão para ajudar ou se comunicar, e recebe uma mão em troca. Mesmo um simples telefonema de 5 minutos, uma verificação semanal com um vizinho ou uma conversa calorosa com o caixa da loja local. Esses pequenos momentos de interação humana têm um peso emocional muito maior do que a maioria das pessoas percebe. Eles servem como um lembrete de que a pessoa ainda é vista, ouvida, que ainda faz parte do mundo. Há também uma base científica séria por trás disso. Pesquisas mostram que idosos que mantêm um contato social, mesmo que leve, mas constante, possuem um sistema imunológico mais forte, demonstram níveis mais baixos de depressão e até mesmo têm um risco reduzido de demência. Isso não é coincidência. É um reflexo direto de quão profundamente a natureza humana é programada para a conexão emocional. Tomemos Richard, de 83 anos, que vive sozinho depois que seus 2 filhos se mudaram para outro estado. Por um tempo, ele não conversava com ninguém, a menos que fosse para uma consulta médica. Então, um dia, ele deixou um bilhete na porta do vizinho, oferecendo-se para ajudar com a correspondência enquanto eles estivessem fora. Isso levou a um obrigado amigável, que com o tempo se transformou em cafés matinais regulares aos sábados. Não foi algo dramático, mas lhe deu algo para esperar, alguém com quem conversar e que se importava com ele. Se há alguém na vida da pessoa com quem ela não fala há muito tempo, vale a pena considerar pegar o telefone e ligar. Se a pessoa acena de longe para um vizinho, vale a pena tentar se aproximar e perguntar como foi o dia dele. Tais gestos simples beneficiam não apenas a outra pessoa, mas também insuflam nova vida no próprio coração.
Existe também um encanto especial em construir conexões através de um propósito comum. Muitos idosos descobrem que o trabalho voluntário ou a mentoria, seja lendo livros para crianças na biblioteca local ou simplesmente ouvindo atentamente alguém que precisa de um interlocutor, lhes proporciona um profundo senso de pertencimento. A pessoa pode estar sozinha em sua casa, mas sua presença, sua história de vida e sua sabedoria ainda possuem um valor imenso. A solidão não é tanto sobre o número de pessoas ao redor, mas sobre o sentimento de desconexão. E esse sentimento pode ser mudado mesmo com uma conversa, um gesto gentil, um novo hábito. Portanto, não se deve ter medo de estender a mão, mesmo que pareça um pouco estranho. Deve-se fazer o convite, mesmo que seja apenas uma oferta para tomar um café ou fazer uma caminhada. A conexão social não é uma forma de evitar a solidão. É uma garantia de que a solidão nunca se transforme em um vazio devastador, porque cada pessoa merece se sentir próxima, necessária e lembrada, independentemente de com quem vive ou sem quem. 4. Um propósito pessoal que dá razão para levantar de manhã. Na velhice, existe um perigo silencioso, mas insidioso, sobre o qual não se fala o suficiente. Não é apenas a solidão ou o declínio físico. É a perda de propósito. Quando a atividade profissional termina, a casa fica silenciosa e as pessoas deixam de depender da pessoa, pode começar a parecer que ela não é mais necessária, que a parte mais significativa da vida ficou para trás. No entanto, é crucial perceber, esse sentimento é uma mentira. O propósito não se aposenta nem desaparece quando outros deixam de precisar do seu tempo. Ele simplesmente muda de forma. E quando a pessoa vive sozinha, encontrar essa nova forma torna-se uma das ferramentas mais poderosas que ela pode usar para si mesma. O propósito não precisa ser grandioso. Não precisa de aplausos ou reconhecimento universal. Ele só precisa ser importante para a própria pessoa. Pode ser algo tão simples como escrever cartas para os netos, cultivar tomates no quintal, manter um diário pessoal ou restaurar uma mesa antiga. Talvez seja ligar para alguém todas as manhãs para saber como está, ou registrar a história de sua vida para que a família conheça suas raízes. O importante é que isso dê um motivo para levantar, mover-se, pensar, cuidar. Isso dá estrutura aos dias e um sentimento silencioso de orgulho ao espírito. Há um homem chamado Samuel, de 79 anos, que vive sozinho em uma pequena casa em Michigan. Após a morte de sua esposa, ele lutava contra um sentimento de vazio. O silêncio parecia interminável. Então, uma manhã, ele encontrou uma velha máquina de escrever em sua garagem. Ele a trouxe para casa, limpou-a e começou a digitar suas memórias. Seu tempo na marinha, a história de como conheceu sua esposa, o nascimento de sua filha. Ele não fazia isso para mais ninguém, mas ao colocar as palavras no papel, ele encontrou paz, sentido, e gradualmente a casa deixou de parecer tão vazia. Psicólogos afirmam que ter um propósito, mesmo que pequeno, está diretamente ligado à melhoria da saúde mental, à redução dos níveis de estresse e até ao aumento da longevidade em idosos. Isso ocorre porque o espírito humano nunca foi feito para vagar sem rumo. Ele foi feito para aspirar a algo. Quando a pessoa tem um propósito, seus dias não apenas passam, eles significam algo. Ela não apenas existe, ela contribui, mesmo que seja apenas para seu próprio senso de dignidade. E eis o que muitas pessoas esquecem: a solidão oferece espaço para explorar, para tentar coisas novas sem julgamento. Ela dá a oportunidade de passar o tempo fazendo o que realmente gosta, e não o que os outros esperam. Talvez a pessoa sempre tenha amado música, mas nunca encontrou tempo para tocar. Talvez ela sempre tenha querido aprender a pintar, ou cozinhar algo novo, ou ler todos os livros de um determinado autor. Este é o seu tempo. A pessoa pode viver sozinha, mas isso não significa que sua vida deva ser silenciosa por dentro. Quando ela encontra um propósito que ressoa com sua alma, ele preenche seu espaço com significado. E esse significado, por mais humilde ou pessoal que seja, é o que mantém seu espírito vivo. Portanto, se hoje parece silencioso, vale a pena perguntar a si mesmo: o que posso construir, escrever, cultivar, compartilhar ou cuidar para amanhã? Não para a aprovação de ninguém, mas para o próprio senso de paz. Porque, quando a pessoa encontra propósito na solidão, ela o transforma. Ela o transforma em força. Considerações finais. Viver sozinho na idade avançada pode ser uma das transições mais desafiadoras da vida. Pode parecer que o mundo ficou mais silencioso, menor e mais distante. Mas também é um momento em que, com os hábitos e a mentalidade corretos, a pessoa pode redescobrir partes de si que foram enterradas sob anos de ocupação e responsabilidade. Talvez o leitor tenha se reconhecido nessas palavras.
Talvez tenha sentido o peso de uma casa vazia ou se perguntado se é o único a passar por isso. Você não está sozinho. E, o que é mais importante, você não está impotente. Criar uma rotina consistente, manter-se fisicamente ativo, conectar-se significativamente com os outros e encontrar um propósito que dê sentido aos dias, essas não são apenas ideias bonitas. São ferramentas reais e eficazes. É assim que a pessoa protege seu espírito, cuida de sua saúde e torna a vida plena novamente, mesmo quando é a única mesa. Então, o que disso tudo mais ressoou em você? O que você já pratica e o que pretende começar a tentar amanhã?